O nosso tema de hoje, gente, é muito interessante, muito atual, né? E é para responder e-mails de José Alberto Gonçalves, de São Paulo, capital, Benedito Oliveira Pereira, de Santos, em São Paulo, Araldo do Nascimento Lima, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Arcanjo de Jesus Rocha, de Salvador, na Bahia, Ana Maria Monteiro Mendes, de Macaé, no Rio de Janeiro, José Luiz Barbosa, de Betim, em Minas Gerais, Ana Luísa Barreto, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Milton José da Costa e Silva, do Rio de Janeiro, e várias mensagens sobre o mesmo tema, gente. Vejam que interessante, olha, professor, quando vejo as mazelas do Brasil como fraturas expostas nas redes sociais, na televisão, nas revistas e nos jornais, fico totalmente desmotivado. Que Brasil é esse? Não é? Que povo é este? Olha outro, gente. Tenho muita pena do nosso Brasil. Olha o que ele diz. Acho que não teremos nunca condições de chegar a ser um país sério. Olha outro, gente. Professor, me alienei por completo, não quero mais saber de nada sobre corrupção, roubalheira, confesso que meti a cabeça na areia como uma avestruz. E aí continua, né? Falando sempre de empresa, né, gente? Dos problemas que sente com a empresa, da desmotivação na empresa. Olha aqui, professor, como não perder a motivação e como dar motivação aos meus colaboradores com tanta notícia ruim? Olha outro, professor, o que eu digo aos meus colaboradores para que tenham um mínimo de motivação neste mar de lama? E dezenas de questionamentos assim. Então, gente, o tema de hoje, que é muito atual, é o seguinte: a empresa, a motivação e os dois Brasis. Sabe, eu queria chamar a atenção de você. Nos anos 50, mais ou menos, um sociólogo francês chamado Jacques Lambert escreveu um livro chamado Os Dois Brasis, onde ele discutia, né, o Brasil da opulência, o Brasil dos ricos, o Brasil da afluência e aquele Brasil pobre, né, aquele Brasil sofrido, aquele Brasil... E todos nós que estudamos nas faculdades, nesses anos passados todos, a gente era obrigado a ler Os Dois Brasis, de Jacques Lambert, uma análise muito interessante e acurada do Brasil. Há poucos anos atrás, um economista, né, o Edmar Baixa, que agora, inclusive, entrou para a Academia Brasileira de Letras, ele cunhou, né, aquela frase, o Brasil é uma Belíndia, ou seja, é um misto de uma Bélgica com uma Índia, mostrando assim a Bélgica, de novo, com toda a modernidade, né, um país civilizado, sem pobreza, um país bastante equilibrado, e a Índia, que ainda mais na época em que ele cunhou esse nome Belíndia, assim, aqueles bolsões de pobreza, né, de muita pobreza, principalmente em algumas regiões fortes da Índia. Então, esses dois Brasis, agora eu pergunto a vocês, hoje nós não estamos vivendo de novo uma realidade de dois Brasis? Será que a gente não tem esse Brasil que a gente assiste todo dia na televisão, no Lava Jato? E será que a gente não tem um Brasil que trabalha, um Brasil que é honesto, um Brasil que faz as coisas acontecerem todos os dias, né? Será que a gente não está vivendo de novo dois Brasis, né? Um Brasil que, eu não quero cunhar nenhum nome, né? Mas um Brasil que parece um Luxemburgo, né? E um Brasil que parece uma Venezuela, como nós vemos hoje, será um Luzuela, sei lá, alguma coisa meio assim. Será que a gente não está se deixando contaminar demais pelo Brasil ruim, por essa parte do Brasil, né, que é corrupta, essa parte do Brasil que nos envergonha? E será que isso não está fazendo com que a gente deixe de ver, deixe de enxergar, deixe de reconhecer um Brasil honesto, que trabalha,
um Brasil que não é que quando você, sei lá, vira uma chave de luz, a luz acende. É um Brasil que funciona, quando você abre a torneira, a água sai, quer dizer, alguém honesto faz isso, né? Alguém trabalhador faz tudo isso. Então é isso que eu quero comentar hoje com você. A empresa, a motivação e os dois Brasis. Vamos ver um pouco mais em seguida. E como sempre, nós temos um texto, né, gente? Um texto que eu faço questão de ler para você ver que ele é um texto mesmo, né? Eu não leio no teleprompter, né, como a maioria das pessoas fazem em telejornais, etc., que é o texto que passa na frente da lente, né, que está gravando. Eu quero que você veja que é um texto para que você entre no site que você está vendo aí na tela, para que você divulgue, que você mande no seu grupo, né, para discutir, para pensar nisso, não é para concordar. Né? Por isso que todo o nosso programa a gente fala, pense nisso. Então, o tema é isso, a empresa, a motivação e os dois Brasis. Olha, vamos lá. O sociólogo francês Jacques Lambert publicou na década de 1950 o clássico livro Os Dois Brasis, onde mostrava a existência de um Brasil de muita pobreza convivendo com outro Brasil de opulência, modernidade e avanço. Anos depois, um economista, o Dr. Edmar Baixa, usou a expressão Belíndia para denominar o Brasil como um misto de Bélgica desenvolvida e Índia com sua pobreza ainda maior àquela época. Hoje, ao assistirmos às revelações da Operação Lava Jato e as outras operações todas, e o tamanho dos problemas e da corrupção que tem assolado o nosso país, nos vem à mente novamente a existência de dois Brasis. O dos políticos corruptos, dos empresários corruptores, dos desonestos e mentirosos, dos que se aproveitam da boa-fé do povo, e um outro Brasil, o das pessoas que trabalham para manter seus empregos e suas famílias, que pagam impostos elevados e muitas vezes injustos, sabe, que acordam cedo, que sofrem com a violência, não é, de todos os tipos, e tudo mais que tem que enfrentar todos os dias de forma calada e anônima. Enfim, um país de pessoas honestas e responsáveis que constroem com muito suor a riqueza desta nação, ou seja, o nosso Brasil. Como nos motivar? E motivar nossos colaboradores de empresa, né, gente, numa realidade como essa? A verdade, eu digo aqui no texto, né, por isso que eu quero que você discuta e veja lá. A verdade é que por mais difícil e desmotivadora que seja a realidade, não podemos jogar a toalha, desistir da luta. Se somos o Brasil responsável, temos o dever de continuar a responder pelo Brasil que vale a pena. Agora, mais do que nunca, temos que nos unir. Os honestos, os que não fazem parte de falcatruas, os que realmente trabalham, enfim, a grande maioria do povo brasileiro, para que o Brasil não pare, né? Não se deixe vencer por uma minoria desonesta e corrupta. Na empresa, olha, prestem bem atenção na minha opinião, né, no que eu quero dizer para você até discordar. Na empresa temos que melhorar ainda mais a produtividade e a qualidade, cuidar ainda melhor do atendimento aos clientes, ter um relacionamento honesto com fornecedores. Temos que trabalhar mais do que nunca para que este nosso Brasil, que é maioria, vença o outro Brasil
contra o qual temos que lutar civilizadamente com as armas poderosas da honestidade, do comprometimento e da construção de valores éticos e morais cada vez mais elevados. E eu continuo, gente, se nos desmotivarmos e desistirmos, estaremos dando a vitória aos que jamais deverão vencer. Se nos desmotivarmos, seremos nós os maiores perdedores. Justamente agora, a nossa motivação deve ser a de mostrar a todos e a nós mesmos que somos um povo forte e capaz de construir um só país, aquele que queremos e sempre merecemos, que é o nosso Brasil, né? O Brasil honesto. Não desista, eu termino, né? Não se deixe desmotivar, pense nisso, sucesso. Gente, sabe o que é? Eu estou vendo, né? Eu estou todo dia em empresas, né, gente? Todo dia. Não é? Eu viajo, eu estou numa empresa ou estou na outra, com consultorias e palestras. Gente, o que eu vejo é que o pessoal está assim, meio que paralisado, meio que catatônico, diante desse horror dos milhões, dos bilhões, dessas cifras de... como é que a gente fala de cifras que parecem mega-senas acumuladas, né? Assim, eu devolvo não sei quantos milhões de dólares, outro pegou não sei quanto, outro... Como se fosse uma coisa... E o sujeito ali chega em casa, ele tem que, sabe, pagar a conta, a mulher fala, sabe o que é? Acabou isto, acabou aquilo, você não tem aí vamos ver o que a gente tem para juntar, para poder fazer Sabe, gente, isso daí desmotiva muito. Agora, se a gente achar que o Brasil é isso que a gente está assistindo, sabe, aí tem muita discussão que a gente pode fazer, se é bom, se é ruim, que tudo isso esteja acontecendo, né? Eu acho particularmente muito bom, é óbvio. Agora, mas nós temos que cuidar da nossa realidade concreta, no nosso dia a dia, e a gente não pode tirar os motivos para vencer. Vamos ver um pouco mais em seguida. Lembrem que nós estamos discutindo, né, os dois Brasis, né, a empresa, a motivação e os dois Brasis. Quer dizer, e eu estava comentando, né, daquele primeiro livro do Jacques Lambert, né, chamado Os Dois Brasis, dos anos 50, né, aquela frase, né, aquela palavra que o doutor Edmar Bacha, aquele economista, cunhou que o Brasil é uma belíndia, né, um misto de Bélgica e Índia, e hoje os dois Brasis que nós estamos vendo. Né, existe realmente um Brasil muito ruim, né, gente, muito feio, né, um povo, um pessoal aí que está denegrindo a imagem do Brasil de uma maneira muito forte, né? A gente está vendo aí na televisão, né? Agora, tem o outro Brasil, o Brasil que trabalha, o Brasil que investiga, né? O Brasil que está indo atrás, o Brasil que está pela primeira vez na história colocando, né, nos bancos dos réus, né, sem nenhuma conotação político-partidária, aqueles que fizeram os malfeitos, né, e principalmente, né, aqueles que tiraram esse dinheiro de corrupção, sabe, do próprio povo, né, de obras públicas, né, e quando você vê, né, a falta, a carência que nós temos na educação, na saúde, na segurança, no saneamento, e você vê esses bilhões todos que foram surrupiados, né, do Brasil por essas pessoas, a gente começa a ter uma falsa ideia de que o brasileiro é desonesto, que o brasileiro não presta, que o brasileiro... Isso não pode ser verdade, isso não é verdade. Não é? Vejam, por exemplo, quantas pessoas honestas tem na sua cidade. Sabe, agora a gente tem que lembrar que santo, absolutamente santo,
sabe? Não existe muito facilmente no mundo inteiro, sabe? Pessoas que mentem, mas não, pessoas que cometem delitos, pequenos delitos, grandes delitos, isso existe no mundo inteiro. Agora, a gente achar que o Brasil tem 216 milhões de pessoas que não valem a pena, não é verdade. Sabe, não é verdade. A gente pode cometer, todos nós, muitos erros, mas a gente não é corrupto, a gente não é mentiroso desse jeito, a gente não toma dinheiro público, né? Então, a gente tem que lembrar, gente, que nós, na nossa empresa, nós temos que começar a cuidar de novo. Assista isso. Claro, a gente tem que acompanhar, faz parte da nossa cidadania acompanhar essa limpeza, né, que está acontecendo no Brasil, mas a gente tem que voltar para a nossa realidade concreta, sabe, gente? A gente tem que, o Brasil somos nós, isso é uma coisa importante que a gente precisa entender. Sabe, o Brasil não são eles, o Brasil somos nós. Então, se a gente não trabalhar com afinco, se a gente não cuidar da qualidade, se o estudante não estudar, se o trabalhador não trabalhar, se a gente entrar, sabe, gente, no mesmo diapasão deles, dessa gente, se a gente também começar, já que todo mundo rouba, vamos roubar, todo mundo mente, vamos mentir, todo mundo diz que não sabe de nada, eu também vou dizer que não sei de nada, sabe, daí nós estamos, é a mesma coisa que você afundar um barco que você está dentro dele. Então a gente não pode se deixar contaminar. A motivação agora, os motivos agora, exatamente por esse processo todo que nós estamos passando no Brasil, é de trabalhar mais, sabe? É de fazer melhor, é de respeitar melhor, é de fazer códigos de ética e compliance, sabe? É de a gente aproveitar esse momento e fazer um pacto ético e moral assim, bem forte, conosco mesmos, né? E com a nossa empresa, com o nosso colega de trabalho, e ampliar os limites da ética, sabe? Aquela coisa, aquelas pequenas coisas que as pessoas fazem, roubar a ideia de um colega e dizer que é sua, ver um problema na sua empresa e, em vez de levar para os canais competentes, fazer fofoca da empresa, falar mal da empresa nos bares, sabe? Essas pequenas coisas, quer dizer, a gente não jogar o lixo no lixo, a gente, sabe, enfim, esses pequenos comportamentos que denigrem o meio ambiente, que acabam com a civilidade no ambiente de trabalho, tudo isso é o momento de a gente repensar. Isso pode ser uma grande motivação, de a gente voltar, sabe, aos conceitos de civilidade, de polidez, de respeito ao outro, sabe, aproveitar esse momento para que o nosso Brasil vença, que a gente não jogue a toalha, que a gente não se entregue, sabe, a esse Brasil deles, acreditando que todos nós somos assim. Não é verdade, gente, você sabe que não é verdade. Você sabe que a grande maioria dos 220, sei lá quantos milhões de brasileiros, a grande maioria, gente, trabalha duro, sabe, luta para manter a sua família, luta para manter o seu emprego, paga os seus impostos, sabe, faz as coisas certas, cuida da sua família. Vejam essas mães, esses pais, sabe, gente que trabalham, que dão sangue para manter uma família unida, sabe, para manter valores, sabe, que esse é o verdadeiro Brasil. O Brasil, às vezes, do interior, às vezes também a gente fica contaminado muito, sabe, por essas coisas das grandes metrópoles, das grandes cidades, achando que o Brasil é isso. O Brasil não é isso, né? Então a gente tem que ver esses dois Brasis, nós temos que fazer o nosso vencer o deles e não deixar que o deles vença o nosso. Pense nisso. Sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.